Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como a gente pode criar curvas de controles novas para o nosso DP Auto Rig System, tá? Vai ser uma série de coisas que a gente vai ver. Eu criei um roteirinho para a gente analisar exatamente o que a gente deve fazer para a gente não se perder. É bem provável que os vídeos fiquem longos. Eu acho que eu não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar para vocês em apenas um vídeo. Então pode ser que isso vire uma playlist para a gente com alguns vídeos em sequência sobre esse assunto, tá? O nosso roteiro para isso vai ser o seguinte: eu criei aqui para a gente, só para a gente ter uma noção do que a gente vai criar agora, tá? A gente vai ver na nossa planilha de desenvolvimento do DP Auto Rig System, a gente tem as tarefas e a gente vai listar uma tarefa para ser feita. Então a gente vai fazer todo o trabalho colaborativo que a gente pode fazer juntos em um sistema de desenvolvimento em paralelo com os outros programadores colaborando, tá? Então a gente vai editar essa tabela para os outros saberem que a gente está trabalhando nela em alguma coisa. Logo em seguida a gente vai criar uma nova branch no GitHub. Para quem não sabe, o GitHub é uma plataforma onde a gente pode enviar os nossos scripts e eles serem compartilhados com a equipe ou com o público. Lembrando que esse vídeo que a gente está fazendo é especificamente sobre programação, não tem muita coisa sobre rigging. Quem interessa em programação em Python no Maya vai gostar de seguir o que a gente está apresentando aqui, tá? Então no GitHub a gente vai criar uma nova branch, que é uma forma da gente ter um caminho paralelo ao principal, que é a master. A gente vai editar o que a gente precisar no nosso script e depois a gente vai juntar essa branch no final, que é quando a gente faz o que a gente chama de merge, tá? Então lá no final, depois que a gente faz toda a alteração do nosso script, a gente faz o merge. Aqui, para o nosso caso, a gente vai editar o DP Auto Rig System, a gente vai mudar a edição dele, da versão. A gente vai fazer um commit para ele já ter alguma coisa para vocês aprenderem, que a gente pode fazer vários commits, tá? Eu pensei nisso. A gente vai criar uma nova curva de controle, editar os CVs dela, vai ter a versão dela linear e a versão cúbica. Isso tudo a gente vai juntar em um novo módulo, e esse novo módulo vai ser uma nova curva para o nosso DP Auto Rig System, tá? A gente vai gerar para a gente também uma nova imagem desse novo controle, vai testar se está funcionando e vai gerar a publicação dela, que passa pelo commit final, faz um pull request, que a gente chama, que é enviar para ser publicado no master, a gente chama isso de pull request. E depois no final a gente volta lá na nossa planilha e fala que foi feito, né? Deixa como done, lá está terminada a nossa tarefa, e a gente gera um log e uma nova versão para o script publicado, tá bom? Então é muita coisa que a gente vai ver. Realmente tem que ter muito interesse e gostar de fazer programação no Python, no Maya, embora a gente não vai fazer tanta programação, é mais um serviço braçal usando a programação, tá? Então quem tiver interesse, esse é o que a gente pode oferecer para vocês hoje como uma forma de estudo, tá? Vamos lá. Então primeiramente a gente vai ver na nossa planilha onde que a gente tem isso daqui, né? Só para uma visão geral antes da planilha, eu quero mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer, né? Senão não adianta a gente dar sequência e não mostrar o objetivo, tá? O objetivo é a gente ter essa tab aqui, Control, e a gente tem uma série de controles aqui, tá vendo? A gente vai querer a gente vai querer adicionar um novo controle aqui, ó, para a gente poder clicar aqui no ícone dele e ele gerar para a gente, igual, por exemplo, a gente gera esses controles quando a gente clica, tá? E esses controles, eles estão integrados com os módulos que a gente usa no script. Então, por exemplo, aqui tem vários módulos e aqui também tem vários módulos. Eles criam controles chamando igual a gente estava clicando aqui, só que internamente no sistema, tá? Então uma delas é essa curva nova que a gente criou aqui, que a gente vai precisar criar uma curva nova para esse módulo zipper, que ele é uma substituição do módulo de stick lips que a gente criou para os lábios colados, mas eu ainda vou gravar uma vídeo tutorial ensinando a utilizar essa ferramenta que a gente atualizou ela aqui. Ela é a zipper agora, tá? Então, basicamente ela vai criar uma curva quando ela fizer o setup dela funcionando direitinho. E essa curva que ela está criando atualmente, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, coisa bem
simplória, né? Sei lá. Essa é a nossa curva 1, essa é a nossa curva 2, algo assim. Aqui e download no nosso modelo. Só para gerar uma curva, vocês vão ver que ela vai criar pra gente. Não dei load na nossa geometria, tem que dar load na geometria aqui, ok. Aí ele vai criar pra gente uma curva de controle, que é essa daqui, ó, Zipper Control, tá vendo? Nesse momento ele está criado como um círculo, tá? Aí a gente vai criar, ao invés de um círculo, a gente vai criar uma outra curva, tá? Que é o que a gente vai fazer como tarefa nessa sequência de estudo que a gente está fazendo, tá? Em vez de chamar um círculo, ele vai chamar uma curva que a gente vai definir. A gente vai desenhar ela e vai fazer o script criar ela para a gente, tá? Então essa é a nossa tarefa de trabalhar com os controles, tá? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, a gente vai... Deixa eu ver o nosso roteiro. Vamos pegar aqui, ó, na nossa tarefa de dev, tá? A gente tem que ir lá na internet, a gente tem no nosso blog, que é o nilouco.blogspot.com. Você tem aqui em tutorial, não, downloads, vamos em downloads, que a gente pode fazer o download do DP Rig System aqui, ó. E nesse link você vai para o GitHub do DP Rig System, tá? Aí nesse link você poderia entrar aqui também no github.com/nilouco/DP Rig System, você já cai aqui e já pode trabalhar, tá? Bom, o que é o GitHub? Ele tem um repertório, né, que a gente pode guardar os arquivos e subindo, cada vez que a gente sobe uma nova versão, ele vai gerando um novo commit. Então tem uma série de commits que a gente vai criando à medida que vai subindo, tá? Ele está agora aqui, ó, no branch master, que é o branch principal. A gente vai criar um novo branch para trabalhar. E aqui é a nossa tabela de desenvolvimento, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui para a gente ter a tab do GitHub aqui aberto para a gente, tá? No browser. Então olha essa nossa tabela. Nessa tabela a gente tem uma série de coisas aqui que a gente quer fazer e implementar no nosso rig. Isso aqui foi uma das últimas coisas que eu fiz recentemente, que foi recriar o Sticklips, que gerou o script de zipper para a gente, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, você tem várias coisas que você quer fazer no AutoRig. Tem o programador, tem a prioridade, tem o level que a gente chama de dificuldade que a gente pode ter para criar, né? Tem o que ele está fazendo, se é uma coisa nova, se é um fix, se trabalha a UI, se ele está esperando para começar e etc. Tá? Eu vou criar para a gente uma nova entrada aqui, ó, porque eu não tenho nenhuma entrada para essa tarefa que a gente vai fazer hoje de criar uma nova curva para o zipper, tá? Então a gente entra aqui como a 227. Esse aqui é o zipper control curve. A gente vai criar uma curva para ele, tá? Aí aqui nesse caso eu já vou colocar como eu, que já estou programando mesmo. A lista de prioridade para isso daqui é uma coisa normal. Poderia ser muito fraquinha ou mais importante, igual tem uma aqui importante de se corrigir que eu ainda não consegui mexer nela, que é um erro, tá? Isso é uma coisa séria para fazer. É o auto-install, que ele não está atualizando o nosso dicionário. Então, se você atualizar o seu AutoRig e ele não funcionar de abrir, tenta reiniciar o Maya ou então tenta deletar a pastinha do AutoRig, fazer download do GitHub e instalar de novo. Se você quiser, tem um vídeo no nosso canal para mostrar como que faz a instalação do zero também, tá? Level de dificuldade disso daqui eu considero como medium ou easy, tá? Mas ele é, vamos colocar como médium. Change que a gente vai fazer é uma coisa nova que a gente vai criar, que é um novo controle, e o status para ele a gente vai colocar como wait to start, e ele tá como, vamos colocar ele como um preset. Não, vou colocar ele como pode ser como main, tá? Aqui o módulo que ele vai trabalhar, provavelmente a gente não tem aqui. Eu vou deixar ele como DP Rig System mesmo, porque ele vai ser uma curva genérica que pode ser usada pelo script, né?
O branch a gente vai criar e ele ainda não tem nada, e a data de hoje é essa daqui, dia 11 de janeiro, tá? É aqui a gente entra com uma descrição, por exemplo, create the missing a curve for zipper. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está criando uma curva que ainda está faltando para o zipper, tá? Então vamos lá. Então aqui já entra como programador, já vou começar a fazer. Então já entro aqui para os outros saberem que eu estou trabalhando. Então o programador está aqui. Aqui você colocaria o seu nome no caso, e o waiting to start você já vai começar. Então você pode colocar como work in progress, quer dizer que o seu trabalho está em andamento, tá? A branch que a gente vai criar é relacionada a esse nome e esse número, então a gente sempre foi até mesmo o Thiago que me falou sobre isso, que normalmente em desenvolvimento de softwares nunca se faz o branch diretamente no master, a gente sempre faz o commit em branches diferentes para no merge acontecer só no master no final, tá? É uma coisa que eu também estou pegando agora como hábito. Então fica pra gente aprender como se faz, tá? Então aqui a branch, eu vou dar um nome para ela de 227 traço zipper control, por exemplo, tá? E a gente pode pôr como publish ainda untracked, que a gente ainda não mexeu nada nela, e a gente vai criar essa branch então no nosso GitHub para poder trabalhar, tá? Então vou dar um copy aqui nesse nome para a gente criar essa branch, tá? Então agora a gente já começou em work in progress, já pode fazer a brincadeira no GitHub, tá? Eu normalmente uso o GitHub Desktop, que é um tipo de interface para o GitHub, e o GitHub ele aceita tanto como programação, como também você poder utilizar essa interface ou o browser, tá? Então aqui nessa interface a gente tem o corrente branch que está no repertório do DPoT Rig System, que é o master, tá? Eu vou dar um reload aqui para saber se alguém publicou alguma coisa, ele vai trazer para a gente alguma publicação nova. Não tem nada porque recentemente eu fiz a última publicação, e aí aqui eu vou criar uma nova branch. Olha aqui as branches que a gente já fez anteriormente, tá? Provavelmente vai ter mais dessas porque a gente vai acostumar a não utilizar o master para fazer os commits, e sim uma nova branch. A branch é como se fosse um galho, ele vai sair uma vertente, ele vai trabalhar em paralelo, depois ele entra de novo para o tronco principal, que é o master, tá? Então a gente vai criar aqui uma nova branch, nesse botãozinho, new branch, e ele vai perguntar para a gente qual é o nome da branch. A gente vai colar aquele código que a gente criou ali com o nome número da entrada, mais o nome que a gente quiser, sempre com hífen, porque isso é a forma da gente nomear ele, tá? Vou dar um create branch, ele vai adicionar esse branch no nosso GitHub online, desde que a gente dê um publish nesse branch, tá? Pode ser por esse botão work em cima, ele vai publicar o branch no nosso repertório lá do GitHub. Então agora a gente está trabalhando nesse branch, e o GitHub está sabendo que existe esse branch aqui, ó. Agora ele vai, se a gente der um reload aqui, ele vai mostrar para a gente que tem um novo branch, que é esse daqui, tá? A gente não precisa mudar nada agora, por enquanto, e a gente vai começar a trabalhar o nosso script nessa branch nova, tá? Basicamente eu continuo trabalhando igual eu trabalhava. Aqui a gente já fez a nova branch, publicou a branch, a gente vai começar a fazer o DPoT Rig System, tá? Aqui, normalmente eu sempre trabalho com o script que o Maya lê, que é dentro de Documents, Maya Scripts, tá? Eu vou editar ele lá mesmo, como se nada estivesse acontecendo, e depois eu vou jogar ele no repertório do GitHub para fazer um commit. Então a primeira coisa que eu vou fazer é editar o nosso script. Então o script que a gente tem é sempre aqui, ó. Eu vou na raiz para vocês verem, né? Ó, this PC, aí tem aqui Documents, aqui tem Maya Scripts, tá? Então aqui está a pastinha do DPoT Rig System, e eu vou abrir o dpautorig.py,
que esse é o arquivo principal do DP Author System. Vou abrir ele. E aqui a primeira coisa que eu sempre faço é alterar essas coisas aqui, ó, por exemplo. Tá? Eu não vou alterar a versão pode ser que a gente até altere agora, tá? Para depois não dar conflito. Eu vou alterá-la aqui. E vou colocar ela como Work in Progress. De que? Do número 227. Que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Que vai ser create zipper control. Tá bom? Vou salvar. E isso entrou como uma alteração que a gente tem no nosso script, desde que a gente publique ele. Então, aqui, por exemplo, ó, ele não está lendo nada de diferente no nosso diretório. Então, ele não está listando nada para subir para o GitHub. À medida que eu pegar esse arquivo aqui, que eu tenho ele no Documents, que o GitHub ainda não sabe da existência dele, copiar para dentro do nosso diretório do GitHub, ele vai localizar essas alterações aqui e vai fazer, tá? Eu acho que eu não vou alterar aqui, porque eu vou deixar para alterar na hora do pull request, tá? A versão, porque pode ter outros trabalhando paralelo e ele publique antes e eu depois publico uma versão, que esse daqui que é o número em que o update do DP Author System procura para saber se tem um número diferente online, por exemplo, aqui, ó, nesse about. Aí ele vai ver se essa versão aqui é igual que está no GitHub, senão ele vai gerar para a gente um novo update, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é essa parte aqui, ó, de dar um commit nisso daqui para vocês verem como que é quando a gente publica uma coisa no GitHub. Eu vou abrir de novo aqui o Explorer. Eu vou pegar o nosso amigo aqui DP Author System, tá? E deixa eu ver uma coisa. Aqui a gente tem o seguinte, olha. Eu vou copiar ele para dentro do diretório do GitHub, que é um diretório que eu tenho no meu computador. Então eu vou copiar essa pastinha aqui. Vamos lá. Aqui, essa mesmo. Ctrl C. Aí eu vou lá na minha pastinha do GitHub, onde eu instalei tá no D, Danilo, GitHub. Aí aqui eu tenho os repertórios que eu sincronizo com o GitHub. Então esse aqui é o DP Author System. Eu vou copiar aqueles arquivos aqui, tá? Então, Ctrl V. E ele vai sobrescrever ali pra gente. Ótimo. Sobrescrevendo pra gente, o que é que o GitHub agora vai encontrar? Ele vai dar um refresh e ele vai ver que algumas coisas mudaram. Esse daqui ele mudou, mas não tem nada de diferente, só porque a finalização dele foi em LF ou CRLF. Isso tem a ver se você trabalha em Linux ou Windows, ele tem essa outra finalização do arquivo, tá? Não precisa se preocupar, isso daqui não tem nada de diferente para alterar. O que alterou foi só isso daqui, ó. Ele verificou que esse log mudou o nome. Então, a gente vai simplesmente publicar no zipper control que a gente está em whip do 227 zipper control start, tá? Só um comentário aqui para dizer o que a gente está fazendo com essa atualização. Então eu vou commitar essa atualização. Então vem aqui nesse botão, ele faz um commit para a gente com esses arquivos, e esses arquivos só vão aparecer lá no site quando eu der um push. Então quando eu der um push nesses arquivos, ele vai subir o commit para o online, tá? Então eu vou dar um push aqui, pode ser esse botãozinho ou aquele lá de cima, ele vai subir um commit lá. Então vocês vão ver que aqui, ó, deixa só ele dar um refresh. Ok, aí ele até aparece pra gente aqui, ó, já quer criar um pull request. A gente não, porque a gente não fez nada de alteração ainda, né? A gente vai alterar, tá? Aqui nesse caso a gente vai no GitHub, vocês vão ver que ele aqui, ó, já tem um recente push que foi dado agora, né, nesse branch, tá? Aí dá pra gente ver que ele alterou somente um arquivo. Se a gente abrir aqui, ele alterou só esse arquivo aqui, ó,
Aí se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver que ele está escrito lá como número, alguma coisa diferente aqui, ó. Tá vendo? Ele já está lá online, então, tá? Bom, dessa maneira a gente consegue fazer todo o rastreamento dos trabalhos, tá? E a gente vai dar sequência então agora para isso daqui, ó, que ele está agora em Modified, tá? A gente vai agora trabalhar com realmente o que interessa pra gente, que é a criação do script, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não expliquei ainda, mas é importante a gente ver agora a questão da curva, tá? Então aqui eu acho que a gente pode deixar esse primeiro vídeo como um primeiro preparo, tá? Do que a gente tem de criação do GitHub para poder trabalhar. E agora a gente vai para a criação de curvas de controle, tá? Então essa criação de curvas de controle eu vou fazer no próximo vídeo. A gente vai se concentrar exatamente em quais arquivos que a gente edita para gerar essa nova curva, tá bom? Isso aí. Obrigado, valeu.